Pegaram todos? Romanos capítulo 8, versículo 28, assim diz a palavra do Senhor: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Vamos ler novamente. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Você dá uma glória a Deus por essa palavra? Amém? Que você deixe ela viva no seu coração. E que esse versículo te traga esperança nessa noite e durante toda a sua vida. Porque estudamos no domingo o quão injustiçado as pessoas são, o quão nós podemos ser injustiçados, o quanto nós vivemos num mundo que temos aflições, dificuldade, problema, situações que, posso dizer, até mesmo imprevistos. Quantos imprevistos há no meio do nosso caminho? E algo que eu aprendi com a dona Jaque, ela vem me matutando nessa tecla, e nós já vamos fazer 5 anos, e eu já concordei com ela: nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu tinha um pouquinho da minha mente que o que tinha que acontecer vai acontecer, de fato, que há de vir, virá, não tardará, e certamente vai acontecer. Mas com ela, durante esse tempo todinho, ela me auxiliando, nós vivendo essa convivência, e de tanto nós dialogar, conversar, e situações ao nosso redor acontecer, eu aprendi isso também, que nada de fato é por acaso. As coisas acontecem, e como acontece, se eu amo a Deus, essas coisas vão contribuir para o meu bem, vão contribuir para o meu sucesso. Trazendo um pouquinho a mais, todas as coisas também contribuem para te afastar de Deus. Eu lembro que quando eu saí de Vaza Grande para Sorriso, eu conversei com os meus líderes, eles não me deram nenhuma posição a respeito de um ministério, pastoreio, e o que eu ouvi do meu líder, pastor Kleber, foi: Gilson, vai trabalhar. Vai trabalhar, se você quer ter faculdade, se você quer ser empresário, se você quer fazer algo na sua vida, vai, porque se você for chamado para a obra de Deus, você abandona tudo e vem viver o seu chamado. E fui, conversei com meu outro líder na época, o pastor Guido, pastor local, e ele falou: Gilson, o pastor Kleber disse isso. Eu disse: pastor, então vai trabalhar. Surgiu uma oportunidade. A minha mãe, que mora em Sorriso, falou: meu filho, vamos para Sorriso, eu tenho um ponto comercial, e lá eu vou te dar esse ponto comercial. Eu estava acabando de aprender a cortar cabelo, já estava cortando cabelo de R$10, corte de R$10. E na minha mente falei: opa, uma oportunidade. Conversei novamente com o pastor Guido falou: Gilson, vai, porque a cidade de Sorriso é muito grande. Na época era o pastor Sérgio Fernandes que estava ali presente. Você se une com o pastor Sérgio Fernandes, lá pode ser que você comece um núcleo de oração, um núcleo de pregação em algum bairro distante, e vai ser o caminho para você assim, ingressar no ministério. O senhor está dizendo tudo isso. Fui, 2016, eu passei a virada de ano já em Sorriso. Cheguei dia 30 de dezembro em Sorriso, em 2016, passei a virada de 2017. Mas já virei, já com o coração disposto a somente a trabalhar.
continuar sendo obreiro, servindo como obreiro, mas um coração voltado ao trabalho empresarialmente. Já estava com planos de casar com a dona Jaqueline, ela fazendo a faculdade de enfermagem e nós fazendo os planos. E as coisas começaram a contribuir. Minha mãe me deu um ponto comercial, não precisava pagar aluguel. Minha mãe já começou a sugerir, porque o ponto comercial tinha 2 peças. Ela disse: meu filho, fala para Jaque fazer um curso de cabeleireira, manicure, pedicure, porque se ela quiser vir para Sorriso, você fecha essa porta, aqui fica só masculino e aqui fica só feminino. Boa ideia. Minha mãe tem uma visão muito empresarial. Mais um pouquinho para contribuir. Meu filho, já vai conversando com ela, porque aquela casa lá da esquina, você vai trabalhando, vai ajeitando dinheiro e vai arrumando a casa. Coloca uma cerâmica, coloca um PVC, um forro, já vai ajeitando. Porque não é preciso ela terminar a faculdade para que vocês se casem, para que vocês se unam. Não, ela vem para cá, que tem a Unic, que tem a faculdade, vocês podem se casar e viver a vossa vida. E olha que o plano lindo, olha o plano de sucesso. E eu tinha certeza do sucesso porque eu estava em Cristo Jesus. Eu tinha a certeza da vitória porque eu sei que Cristo iria me dar a vitória. Mas tudo estava contribuindo para que eu me distanciasse do meu chamado. Tudo estava contribuindo para que apagasse a chama de pregar o Evangelho, de ganhar almas, de fazer aquilo que fui chamado. As coisas contribuem para te aproximar de Deus e também contribuem também para o quê? Para afastar. Eu vi quantas vezes nessa caminhada do Evangelho, 10 anos, a pessoa vir para a igreja, buscar a face do Senhor, ter um encontro com Deus, começar uma vida de intimidade, de repente surge uma grande proposta. Uma proposta de emprego, uma proposta de trabalho em outra cidade, uma proposta, surge um relacionamento, surge uma situação. Que se eu e você não tivermos visão e buscar no Senhor o discernimento do Espírito, aquilo pode contribuir para com que eu me afaste de Deus. Infelizmente. Então, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Qual é a definição de amar a Deus? João capítulo 14, versículo 21, está a definição do que é amar a Deus. Amar a Deus não é somente abrir os lábios e dizer, eu amo a Deus. Amar a Deus diz, João capítulo 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os pratica, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Então, a definição de amar a Deus é eu obedecer os mandamentos. Eu obedecer a palavra de Deus. Quarta-feira passada falamos em seguir Jesus, que aquele que segue Jesus não anda em trevas, mas anda na luz da palavra. Então, eu quero que as coisas contribuem para a minha vida. Ô meu irmão, pratique a palavra de Deus. Pratique, continue obedecendo. Tudo vai cooperar. Só que esse tudo não é como eu gostaria que fosse. Porque a palavra tudo diz o quê? Bem simples. O que a palavra tudo diz? Tudo. Não é somente coisas boas que vão acontecer para cooperar para o meu crescimento. Não é só coisas maravilhosas porque eu sirvo a Cristo, porque eu amo a Cristo, porque eu obedeço a Cristo. Hoje tudo vai acontecer só do bom e do melhor. Infelizmente não é assim. Gostaríamos que fosse, mas não é.
mas temos a palavra de Deus, que é fiel, que nos garante que se permanecermos amando a Deus, obedecendo a Deus, as coisas vão cooperar. Nós vemos a história de José, não vou entrar profundamente, mas ele foi invejado pelos irmãos, enganado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, levado ao Egito. Lá ele vai parar na casa de Potifar. Quando ele está trabalhando lá, está se dando bem, já é o encarregado de toda a casa. Mas lá a mulher de Potifar olha para ele, acha graça deles, insinua para ele, busca ter algum envolvimento ali, ele foge. Depois ele vai parar dentro da prisão, ele vai parar no calabouço, uma grande injustiça. Mas dentro daquela prisão tem dois homens, dois sonhos, duas revelações. Um ia voltar a servir ao rei, Faraó, outro ia morrer. Os sonhos se realizaram. O que voltaria a servir ao rei foi. E José, creio eu, que gostaria muito que o copeiro falasse para o Faraó de imediato. Tanto que a Escritura faz menção disso. Mas não foi assim. Passou-se 2 anos e foi necessário Deus dar um sonho a Faraó, dois sonhos a Faraó, para que o rei ficasse encabulado com aquele sonho. Nenhum sábio do reinado soube revelar o sonho, interpretar o sonho, e o copeiro caiu em si. Nossa, quando eu estava na prisão há 2 anos atrás, tinha um homem lá chamado José. Ele interpreta sonho, ele interpretou o meu e o do padeiro, e foi assim, do jeito que ele interpretou. Resumindo, tudo o que aconteceu na vida de José contribuiu para que ele se tornasse o quê? Governador. E não somente governador, tudo que aconteceu para que ele estivesse ali, somente abaixo de Faraó, foi para que mantesse a sua descendência viva, o seu povo vivo. Ele diz em Gênesis 50 que todo o mal que intentaram contra ele, Deus converteu em bem. Quer dizer, Deus cooperou. Não é acaso, não é destino, não é sorte, é Deus. Só que a forma que Deus trabalha, Deus age, Deus manifesta, está acima dos nossos pensamentos. E é aí que vem a prova nos nossos corações. É aí que Deus coloca nós em prova. Se vamos confiar, se vamos esperar. Porque se você for olhar, Deus fala para Abraão: Abraão, tua esposa Sara vai ter um filho. Mas passou anos e nada de Sara o quê? Engravidar. Um dia, Sara dá uma ideia para ele: pega a minha escrava H, a minha serva H, deita-se com ela, o filho que nasce na barriga dela vai ser nosso. Você vai ter um filho. Na mente dele, opa, resolvi uma solução, vou ter tanto filho que eu queria. Meu irmão, mas hoje a gente vê que essa decisão errada contribui até no dia de hoje para que haja guerra, para que haja uma desavença, para que haja uma guerra entre nações, algo que não deveria ter acontecido. Mas por ele não confiar em Deus, por ele não esperar em Deus, por ele ter se precipitado, houve uma grande consequência. Jacó não era para ter feito o que fez.
Jacó se precipitou. Deus deu a promessa: o menor será maior do que o mais novo, o mais velho. O mais novo vai ser maior do que o mais velho. Não tinha necessidade, mas ele se precipitou. Aí Deus, na sua graça e na sua misericórdia, Ele faz com que todas as coisas cooperem. E essa cooperação, muitas vezes, me entenda, é para consertar, perdoe a expressão, as cagadas que muitas vezes a gente faz. As más escolhas que muitas vezes a gente faz. Aí ele tem que fazer uma sequência de contribuição. Um monte de situações para que o quê? Haja ali uma bênção, haja ali um milagre. Porque vem comigo o pensamento. Você já conhece o meu testemunho. Eu precisava levar 2 tiros para aceitar Jesus? Não. A minha mãe me ensinou desde os 6 anos de idade. Com 10 anos eu amava quando o pastor chamava, vem todos aqui na frente, quarta-feira, busca do Espírito Santo. Desligavam a luz, clamavam, oravam. Fui sobre minha mãe, não se envolve com ninguém, não se envolve com mais amizade. Meu filho, droga, meu filho, mais amizade. Eu fui. Me ofereceram cigarro de maconha, eu falei, me daí. Cerveja me daí, cigarro me daí. Tudo que foram colocando na minha frente, eu fui abraçando. Eu fui aceitando. Então não era necessário eu passar por tudo aquilo, não precisava passar por tudo, mas as coisas foram contribuindo. Deus, na sua graça e na sua misericórdia, pelo amor de uma mulher que orava, que chorava, que clamava, meu irmão, Ele deu ali a bênção do livramento. Aqueles 2 tiros contribuíram de alguma forma para que eu caísse em si. Não era preciso o filho pródigo ir parar dentro do chiqueiro, meu irmão. Se ele tivesse continuado na casa do pai, ele estava comendo do bom e do melhor, desfrutando do bom e do melhor, com a roupa boa, com vestes boas, com a sandália, não estaria fedendo a pouco. Mas não, ele tomou uma decisão. E Deus teve que permitir que aquilo que ninguém deseja, que aconteça com o seu filho, mas Ele permitiu ele se afundar na lama, no poço. Oh, meu irmão, quantas vezes, entenda, infelizmente, a pessoa só busca a Deus quando Deus permite que uma doença se aloje na vida dela, um câncer, um tumor. Quantas? É triste isso. É triste, porque não precisava. Mas de alguma forma, com a sua graça e a sua misericórdia, Deus permite para que isso contribua, para que essa pessoa busque a sua face, para que a pessoa busque o arrependimento, para que a pessoa busque a salvação. Então, a nossa mensagem, voltando aqui, que Deus já fez muito aqui, é simples. Na sua família, se estiver acontecendo uma situação, não se desespere. Está acontecendo algo, alguém foi arrependido, mas alguém foi diagnosticado com câncer. Não se desespere. Alguém foi despedido, não se desespere. Alguém aconteceu uma situação, foi preso. Se foi preso, vamos ver por que foi preso. Não se desespere. Aquela situação vai contribuir para que as escamas dos olhos caiam. Meu irmão, eu não vou me aprofundar muito, já está finalizando a nossa mensagem, mas um dia Saul acordou e o pai dele disse assim: Saul, as jumentas sumiram. Como assim, pai? Sumiram? As jumentas se perderam, elas não voltaram não. Saul falou: pai, eu vou procurar.
E a palavra de Deus diz que eles saíram a procurar as jumentas, não acharam as jumentas. O jovem que estava junto com Saul, ele disse: Saul, meu servo, meu senhor, há um homem aqui nessa cidade que tudo que ele fala acontece. Ele é conhecido até como vidente. Você pode ler isso lá em 1 Samuel 16, 15 e 16. Vamos lá. E eles foram. É linda essa história. Lá ele conheceu Samuel. Foi o primeiro contato que ele teve com o homem de Deus. Primeiro contato. Num dia que ele poderia ter acordado e o pai dele mandado ele procurar as jumentas, ele fala: mas logo eu, não pode mandar outro irmão não. Por que tem que ser eu? Não pode ser outro. Por que o senhor não manda um dos seus servos? Por que o senhor não manda um dos seus escravos? Por que o senhor não manda um dos seus trabalhadores? Não. Ele pega e disse: senhor, meu pai, eu vou procurar as jumentas. E foi procurar jumentas. Nessa perca das jumentas, ele acha Samuel. Ele encontra Samuel. Um homem que sai para procurar aquilo que perdeu, ele acaba encontrando uma unção real. E acaba encontrando um reinado. Porque a partir daquele momento os caminhos deles se entrelaçam e Deus escolhe Saul como rei de Israel. Às vezes acontece, meu irmão, de você perder. Quantos na pandemia perderam emprego e abriram a sua empresa e hoje estão de vento em pouco com a sua empresa? Estão sobressaindo no meio do mercado, no comércio. Parecia que estava perdendo, mas Deus cooperou para que ele se tornasse empresário, se tornou empresária, empreendedora. Então a nossa mensagem, meu querido, é que você entenda que não importa o que aconteça, se você está amando a Deus, obedecendo a Deus, sendo fiel a Deus, o que acontecer vai contribuir, amém? Para que você alcance o sucesso. O que vai acontecer, o que pode acontecer na vida da tua família, não se desespere. É o momento de você chegar chegando. É o momento de você aproveitar essa oportunidade de pregar o Evangelho. Minha irmã, vamos fazer uma corrente de oração. Meia-noite eu vou te ligar, fazer videochamada. Vamos fazer a oração, vamos clamar, vamos colocar o coração diante de Deus, vamos buscar a face de Deus. Deus cura. Ah, mas o médico falou. Médico dos médicos, a última palavra do Senhor. As coisas vão dar certo. Davi, ele tem um combate lá no pasto contra um leão e contra ursos. Eu chamo isso de experiências. Experiência, ele teve uma experiência lá. Em 1 Samuel capítulo 17, está lá o gigante, aonde 40 dias estava afrontando o povo de Israel, o exército de Israel. 40 dias, meu irmão. Ele se coloca para lutar, mas o rei Saul diz: você não pode. Pode ser, meu irmão, que aconteça que você crie um projeto, crie um plano, e às vezes até a sua própria esposa, o seu próprio marido diga: não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai dar conta, você não pode. Mas se você teve experiência com Deus no passado, Ele é o mesmo para agir hoje, no presente. É o mesmo.
Na hora que o rei Saul falou, você não pode, ele falou, meu rei, um dia eu estava no campo, veio um leão para atacar as ovelhas do meu pai, eu peguei esse leão, eu matei esse leão. Outra vez, veio um urso, eu peguei e matei o urso. E assim como Deus me entregou o leão e o urso, Ele vai me entregar também o quê? O gigante. Você acredita nessa história? Você acredita? Você já teve experiência com Deus? E aí que eu te faço pergunta, meu irmão. Você já teve experiência com Deus? Você já foi curado? Você já foi abençoado? Uma oração sua já foi respondida? Pastor, já. Um dia eu clamei, um dia eu busquei a Deus, um dia eu orei, um dia eu falei com Deus, Ele me respondeu, um dia eu estava enfermo, no outro dia eu acordei curada, nunca mais senti essas dores. Então, este Deus que um dia te socorreu, Ele é o mesmo hoje, o mesmo amanhã, e o mesmo sempre, por toda a eternidade. Ele não muda. Então, o que o Senhor colocou no meu coração para ministrar o teu coração não é uma mensagem motivacional, não é algo para você, sabe? Isso é palavra de Deus. Não importa, nós estudamos na sexta-feira que Tiago, ele falou assim, ó: alegrai-vos quando vocês forem provados. Alegrai-vos no meio da provação, no meio da tribulação. Por que ele disse isso? Porque ele falou que essa provação, essa tribulação, essa tentação ia produzir o quê? Perseverança. Para quê? Para coisas mais difíceis. Você já viveu coisas difíceis? Alguém já viveu situação difícil? Você está vivendo uma situação difícil? Eu posso ser boca de Deus aqui na sua vida nessa noite. Você vai superar, você vai vencer, mas não se esqueça, após superar isso, vai vir algo mais difícil. Eu disse e declarei, Davi começou lutando contra leão, contra urso, gigante, exército e exércitos e exércitos. Só foi subindo o nível de batalha, e em todas elas ele foi mais que vencedor. Em todas elas ele venceu. Então eu e você também vencerá. Sim ou não, igreja? Vamos ou não vamos? Ah, pastor, mas está doendo. Lembrei da angústia agora, mas está te ensinando. Às vezes você ficou todo endividado agora. Ficou todo endividado, está te ensinando. E quando você estiver lá no alto, você já tem cautela, você está prevenido. Algo aconteceu por uma experiência. Não se desanime por causa de uma derrota, por causa de um fracasso. Pega isso como experiência, vai contribuir para você não errar, para você não falhar novamente. Às vezes você confiou em alguém, alguém virou as costas, te traiu. Ei, experiência, perdoa. Agora você tem mais discernimento, você é mais, sabe, você é mais cauteloso. Você coloca as pessoas à prova antes de confiar nelas. Então todas as coisas vão contribuindo, meu irmãozinho. Você vai estudar a história de Isaac. Ele começa a cavar um poço. Não, primeiro veio fome, né? Veio uma grande fome. Todo mundo estava descendo para o Egito. Ele falou, vou descer para o Egito. Deus disse, não, fica aqui e planta aqui. Planta aqui. Imagine, plantar uma sequidão. Ele plantou. Aí diz a palavra que ele foi cavar poços. Ele cavou um, brigaram contra ele. Cavou outro, brigaram contra ele. Ele cavou outro, a Bíblia diz que ele achou águas vivas. Um poço de águas vivas. Você sabe o significado de um poço de águas vivas? Na NTLH vai dizer uma mina de água. Outro só era
poço, cisternas, poço. Que ele continuou cavando, já era águas vivas. Uma mina de água. Uma mina de água. Saul perdeu as jumentas do seu pai. Perdeu. Ele não ficou chorando, ele não ficou murmurando, ele foi procurar. Mas quem procura o quê? Acha. E quando você procura em Deus, você acha muito mais do que você pedia e muito mais do que você pensava. As coisas vão contribuir, meu irmão. Assim aconteceu. Você acha que aquela baleia veio por acaso? Baleia não. Ixi, olha que erro, hein? O peixe grande. Você acha que o peixe grande veio por acaso, meu irmão? Veio não. Eu aprendi com o pastor Francisco, que o peixe grande foi a salvação de Jonas. Não foi castigo. Está 3 dias dentro do ventre daquele peixe grande, que a gente tem a imaginação ser pedido, porque assim, que um peixe é pedido. Alguém já limpou o peixe aí? É bom? Não, né? Não é bom. Imagina ficar lá dentro 3 dias. Não é bom. Então, alguns acham que aquilo foi um castigo. Foi não. Aquilo lá foi a salvação dele, meu irmão. Volto novamente a dizer, quantos que foram presos, ficaram 30, 40, 60, 1 ano, e disseram, nunca mais eu volto para este lugar. Bem que minha mãe me dizia, bem que meu pai me falava, bem que meu pai me falava, bem que minha mãe me dizia. Quantos, né, infelizmente, precisou quebrar a cara para aprender. A mãe falava, meu filho, não se envolve com esse rapaz, meu filho, não se envolve com essa moça. Foi lá, quebrou a cara. Aquilo foi uma experiência para a pessoa se plumar. Se plumar. As coisas que estão ao nosso redor cooperam. Se você tem amado a Deus, obedecido a Deus, o que vai acontecer, meu irmão? Em obediência, em fidelidade. As coisas que vão se levantar, gigantes que vão se levantar, lutas, batalhas, é para te promover, é para te fazer crescer, é para te dar sucesso, bênçãos. Amém, igreja? Glória a Deus. Você acredita nisso? Você pega essa palavra, guarda ela, não faça como a parábola do semeador, não, que hoje eu não venho estar jogando semente à beira do caminho, porque eu acredito que você tem compromisso com Deus. Para mim, na revelação à beira do caminho, é aqueles que estão ali sem compromisso com Deus. Jogar semente no coração de pessoas que não têm compromisso com Deus, a ave de rapina vem, e come. Mas quem tem compromisso com Deus, pega uma palavra dessa, quando o mal se levantar, você vai saber. Você vai saber. Quando a situação se levantar, está perto de eu receber o meu milagre. Está perto de Deus me abençoar. Você tem um projeto? Você tem um sonho? Você tem um sonho? Alguém tem sonho? O que é sonho? Eita, Jesus. É a imagem do seu futuro. Amém? Sonho é a imagem do seu futuro. O que você imagina? Isso é triste. Você fala com pessoas, a pessoa não tem nenhuma projeção de futuro. O que vai dar 10 anos? Se Deus permitir eu estar vivo, tá bom, pastor. É triste isso. Não, projete. Tenha sonhos. Projete o seu futuro. Coloque em Deus. A gente estava falando de Jacó, né? Falei, não terminei. Jacó não precisava. Ele tomou uma decisão, mas ele era um homem que ele era temente a Deus. Ele honrava o pai dele. Tanto que o conselho que ele tomou, a decisão, foi por ouvir a mãe dele. Foi por ouvir a mãe dele, Rebeca, que disse: meu filho, olha, pega lá o cabrito lá, eu vou fazer um cozido para o seu pai.
Quem tramou o plano para enganar Isaac foi Rebeca. Claro que ele não é isento da história, ele é cúmplice. Mas tudo começa ali depois que ele recebe a bênção. Isaac abençoa ele, dizendo: vai para Padã Arã. Lá você vai encontrar uma mulher da casa do nosso pai, da nossa família, e vai casar com ela. Diz a palavra que ele vai. Chega no momento da caminhada, está anoitecendo, ele para descansar. A Bíblia ali nos revela que ele não tinha um travesseiro para dormir. Ele saiu na pressa, porque Esaú, o irmão dele, mais velho, disse que ia matar ele. Vou matar o meu irmão. Ele roubou a minha bênção. Vou matar. Ele saiu correndo. Não tinha um travesseiro. Diz a palavra que ele pega uma pedra, ele faz aquela pedra do seu travesseiro. Ali ele sonha. Ele vê anjos subindo, descendo, subindo e descendo. Quando ele acorda, ele tem um entendimento. Deus está nesse lugar. Aí algo interessante. Ele pega um azeite e derrama sobre a pedra e faz um voto com Deus. Qualquer dia desse a gente fala do voto. Mas eu quero chamar a atenção. Ele saiu rápido, com pressa, sem nenhum travesseiro para colocar debaixo da cabeça. Mas ele não saiu sem azeite. Azeite naquela época, na representação do contexto original, era para acender o quê? Uma luz. Para quando chegasse a noite, acendesse uma lâmpada, uma lamparina. Ele sai correndo, ele sai na pressa, ele errou, ele vacilou, mas ele não sai sem luz. Ele não sai sem direção. O pai e a mãe falou: vai para lá, para a casa do tio, do irmão da sua mãe. Vai. Creio eu que quem arrumou a boroca dele foi Rebeca, porque dá para ver que Rebeca cuidava muito bem de quem? De Jacó. Creio eu que quem arrumou as malas: vai que teu irmão está vindo aí, ele vai te matar, se ele te pega aqui, você vai morrer. Mãe, mas você não me deu meu travesseiro, está pensando, menina. Corre, menino, vai-te embora. Só que quando ele está cansado, ele vai descansar, ele abre a boroca dele ali, tem azeite. A mãe dele não mandou ele sem azeite, não mandou ele sem direção. Azeite também é a representação da presença de Deus. Azeite também é a representação da unção de Deus. O azeite também é a representação do Espírito Santo de Deus. Quem é aquele que não tem, não verá a face do Senhor. Não verá. As 10 virgens, 5 tinham azeite, 5 deixaram-se acabar. A porta se fechou. Porque elas não priorizaram azeite. Querido, não saia sem direção. Errar, todo mundo pode errar. Falhar, todos nós falhamos. Mas não se precipite em sair sem direção, sem a presença de Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo.